Boa noite, gente. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Hoje, a passagem que eu queria ler se encontra em Marcos, capítulo 6, versículos 30 até o 44. Marcos 6, do 30 ao 44. É a primeira multiplicação dos pães. Diz assim: Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo que tinha sido feito e ensinado. E ele disse: Venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Manda essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus e os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. O tema dessa mensagem é: o que vocês têm a oferecer? E ela surgiu assim quando eu estava assistindo um podcast, né, de um cantor de rock que eu curto pra caramba. E daí, assim, ele estava contando como é que ele se converteu, né? Que ele tinha uma vida toda torta, né? Com 11 anos ele já bebia, fumava e se drogava, né? E quando ele fez 16, um primo dele convidou ele para ir para São Paulo, né? E daí ele foi, só que não queria saber de igreja nem nada, né? Mas daí o primo dele convidou ele para ir num shows que ia ter. Daí ele foi, né? E nesses shows eram de bandas, tipo, bem famosas, era um negócio evangelístico, né? Então tinha Oficina G3, tinha o Resgate, o... esses veião aí, né, das antigas. Daí ele... A abertura tinha sido Oficina G3, né? E quando o pastor falou lá, né, o pastor fez o apelo e ele se converteu, né? E daí depois ele passou os últimos, todos os anos dele de carreira fazendo a mesma coisa que fizeram por ele, né? Então ele faz os shows, né? E daí tem uma certa hora que ele faz o apelo e as pessoas se convertem, né? Aceitam Jesus. Várias pessoas, né? Em vários shows, né? E daí, assim, no meio do podcast, ele virou e falou assim: porque realmente eu só posso dar o que Deus me deu, entendeu? Então, o jeito que eu me converti é o jeito que Deus me usa para converter as pessoas, né? Para fazer a obra de Deus, né? E daí nisso eu lembrei dessa passagem, dos 5 pães e 2 peixes, né? Que foi uma mensagem uma vez que o pastor Daniel, o imperador, ele falou para mim num camping, que eu era o coordenador do louvor, né? E tava tretado com os caras do louvor e tudo mais. Mas daí ele falou isso, né? Ele leu essa passagem e falou: e aí, né? O que você tem para oferecer, né? Quais são os seus 5 pães e 2 peixes? E daí, nisso eu preparei aqui, né? Aquele negocinho de sempre, né? Tá enxergando, né? Tá todo mundo enxergando? Daí aqui a gente tem, né? A mensagem, né? Marcos 6, do 30 a 44. O que você tem a oferecer, né? E a história começa aqui, né? Com os discípulos, eles tinham voltado, eles tinham pregado, né? O evangelho, tudo, né? O Jesus tinha dado a ordem para eles, ensinado eles, e eles foram, né? E pregaram para várias pessoas, e curaram o enfermo, né? E expulsaram o demônio, tudo, e eles voltaram para contar para Jesus, né? Daí Jesus virou, né, e viu que os caras estavam cansadão, né, e falaram para ele, né, você parece cansado, né, vamos descansar num lugar deserto, né. Então, tipo, Jesus, ele sabia, né, que os caras estavam cansadão, né, que precisava de descanso, né. E às vezes a gente precisa de descanso mesmo, né. Daí eles foram de barco, só que o que aconteceu é que a galera ficou sabendo, né, falando, nossa, tem uns caras lá que são tudo... Os caras fizeram milagre e tudo mais, né, tem um mestre aí chamado Jesus, né, vamos lá, né, atrás dele para aprender deles, né.
E os caras estavam com fome, né? Porque, tipo, vinha muita gente, né, pra eles, né? Então eles estavam com fome e sem descansar, né? Daí, por isso que eles queriam descansar, mas parece que não deu muito certo o plano de Jesus, né? E daí, assim, quando Jesus viu essa galera, né, ele pensou, viu, ficou com compaixão deles, né? Falou, nossa, eles são ovelhas sem pastor, né? E daí algumas passagens fala que Jesus, né, ele simplesmente ensinou eles, e tem outras passagens que falam que Jesus curou também, né? Porque essa história é contada nos 4 evangelhos, né? Então, Jesus começou a ensinar e curar a galera, né? E ensinando e curando a galera. Tem um pequeno Jonathan aqui, e essa menina não sei quem é. Mas então, daí depois que Jesus curou a galera, ficou meio tarde já, né? Tinha uma multidão, imagina, 5 mil pessoas lá e Jesus curando e ensinando a galera, e ficou tarde, né? Porque era muita gente, né? Muita gente doente também. Naquela época não tinha SUS nem nada disso. Daí Jesus, ele tem compaixão, né? E os discípulos já estavam tudo cansados, tudo com sono, e fala para ele, né? Ó, Jesus, dispensa a galera aí, porque já tá tarde, né? E daí eles podem sair e comprar algo para comer nos vilarejos, né? Mas daí Jesus, né? Já sabia que ia fazer um milagre, senão não seria Deus. Ele pegou e falou: deem vocês mesmos de comer algo para eles, né? E daí os discípulos, né? Falaram, poxa, mas como assim, né? Eles argumentaram que como é que a gente vai comprar, né? 10 mil reais de pão num só dia? Porque 200 denários dá mais ou menos 200 dias de trabalho, né? Que é o que valia na época, né? E se você fizer uma conta simples, assim, de quanto que um pescador ganha, né? 200 dias de trabalho. Na verdade, eu não sei como é que eu fiz essa conta, não. Tipo, o salário mínimo? Eu não lembro. Mas daí, eu estimei que são 10 mil reais. Então, né? Como é que a gente vai comprar tudo isso de pão para essa galera, né? Porque 5 mil homens, né? Daí, Jesus, né? Ele pega e verifica, pede para eles verificarem, né? E aí, né? O que vocês têm aí para comer, né? De comer, né? E daí, em João, né? 6, do versículo 8 até o 9, fala que na verdade, assim, era um menino, né? Que estava lá, né? E que ele tinha 5 pães e 2 peixes pequenos, né? Que não seria muito útil, né? Logicamente falando, né? Eu coloquei aqui. Quantos pães vocês têm, né? Tentem descobrir, né? Daí o carinha falou, né? Esse menino, esse aqui, olha só. Ele tá aqui hoje na reunião. Esse menino, ele tem 5 pães e 2 peixinhos, né? Mas o que será que é isso para toda essa gente, né? E daí Jesus, ele pega e fala, né? Que para ele o pouco é muito, né? E eles têm que ter fé. Então Jesus pegou os pães, né? Os 5 pães e 2 peixinhos, né? E falou assim, ó, faz essa galera toda sentar na grama aí. Daí a galera sentou, né? Em grupos de 50 e de 100. E Jesus foi, né? Orou e repartiu o pão e os peixes, né? Começou a multiplicar e dar para a galera tudo, né? E nisso, né, ele foi distribuindo e foi dando o pão com peixe para a galera, tudo, né? Todo mundo se fartou. E no final das contas, né, ainda sobrou, né? 12 cestos. Então, assim, tipo, Jesus ele fez até a mais do que eles estavam precisando, né? Ele fez até sobrar 12 cestos, né? Que daria para os discípulos tomar café da manhã no dia seguinte, até algumas pessoas a mais, né? Então, tipo, a pergunta que fica, né? É o que você tem a oferecer, né? Porque pode parecer pouco, né? Mas para Jesus, sempre é mais do que o suficiente. E daí eu comecei a pensar, né? Assim, tipo, na minha vida, sabe? Porque. Vou parar a apresentação aqui. Eu comecei a pensar na minha vida, sabe? Tipo, o que que eu tenho feito, né? O que que Jesus me deu que eu tenho entregado para o povo, né? Daí eu comecei a lembrar do grupo de louvor, sabe? Assim, que começou assim, né? A nossa igreja era, não sei se todo mundo conhece, né? Era o Gladstone, né? O pastor Gladstone que tocava, cantava, dirigia, pregava, fazia tudo, né? E daí, assim, do nada apareceu o Mário Falcone, né? De São José, para ensinar violão pra galera, né? E nessa, daí, meu pai comprou um violão para mim e eu comecei a treinar, né? E eu aprendi o quê? Uns 5 acordes básicos, né? Sol, Dó, Ré, Mi menor. Deu 4? Deu 4 acordes básicos. E Fá também, talvez. E daí, depois disso, né? Ele parou de dar aula porque mudou o emprego, não sei e tal, e não conseguia mais vir. Daí passou um tempo, apareceu um cara do Japão lá, tipo, que ele veio era missionário do Japão, né, que ele veio pro Brasil para tirar carta.
nada a ver, assim, né? Lá em São José. E daí não sei o que Deus tocou no coração dele, e ele começou a vir para Pinda, nos finais de semana, nos feriados, né? Todo o tempo livre que ele tinha, ele vinha para Pinda para dar um intensivão de violão. E nisso eu tive um intensivão de violão lá, né? E ficou direto tudo, né? Ele ensinava, ele vinha, não cobrava nada, ele apareceu do nada, ensinou, e daí a gente começou a tocar na igreja, né? O primeiro grupo de louvor era eu, o Samuel e a Cristina, né? Era legal os intensivão na casa da tia Cristina lá, né? Tinha uma comida mó top. E daí, assim, tipo, do mesmo jeito que ele veio do nada, ele foi embora do nada também, né? O Kelson, né? O missionário Kelson. E daí, assim, nesse tempo calhou que o pastor Gladstone ele teve que parar, né? De frequentar em Mel, né? E daí, tipo, só tinha a gente para tocar lá, né? E cantar. E daí começou assim o grupo de louvor, né? Daí depois Deus foi colocando mais gente, né? Logo em seguida apareceu já a Tita e o Yudi, né? Que tocavam também e tal. E daí começou assim. E mais pra frente eu continuei estudando um pouco, né? Tipo, eu tive aula com a Elusa também, que começou a ensinar sobre campo harmônico e um pouco de dedilhado e tudo mais. E posteriormente agora eu faço aula com o Lui, né? Que tá ensinando as guitarras, né? E foi um período legal também que a gente teve, eu, o Vitor e o Yudi, o Lui, né? Mas daí começou a acontecer umas coisas que eu só pensei recentemente, tá ligado? Assim, tipo, eu comecei a ensinar a galera, né? Tipo, igual o que o Kelson fazia comigo, né? Ensinava os acordes básicos, né? E depois foi ficando um pouco mais elaborado, porque eu acho que adquiri uns conceitos um pouco a mais, né? Mas não que seja algo, né? Nossa, né? Não, é só o basicão mesmo, né? E daí eu lembro que eu ensinei uma galera, assim, né? Começou o pessoal de... Eu não lembro se o Rafa... Rafa, ensinei você? Não lembro se ensinei o Rafa ou o Bem Vitor. depois. Bem depois, né? O Vitor, eu não lembro também, não. Eu acho que sim. Acho que o Vitor, talvez. E o Rafa, não sei, né? E daí eles agora estão tocando melhor que eu. Muito louco isso. Daí depois, eu ensinei o pessoal de Santo Antônio, né? A tocar, né? E aí eu e a Tita pra lá pra ensinar a galera. E também, acho que ensinei o Jonathan. É, uma galera do grupo. O Henrique, o basicão. Agora o Henrique também tá arrebentando, destruindo lá na Gibson dele lá. E depois eu fui pra campus, né? Ajudar o pessoal lá até a aula. Daí aconteceu um bagulho muito louco, assim, porque eu não tava dando conta, porque era muita gente. E muitas coisas diferentes que eu não sabia, entendeu? Tipo, teclado, que eu só sei uns 4 acordes, né, no teclado. Daí, o pessoal de Santo Antônio foi me ajudar a ensinar lá em Campos. Apareceu o Rodrigo, o Rafael e a Alessandra para me ajudar a dar aula lá pro pessoal de Campos. E na hora, né, eu fiquei bem grato a Deus, né? Mas eu só pensei nisso recentemente. Falei, caramba, né? Deus assim, me levantou para ajudar a ensinar o pessoal de Santo Antônio e depois em Campos, o pessoal de Santo Antônio me ajudou a ensinar o pessoal de Campos, né? E daí veio na minha cabeça a mensagem, falando, caramba, né? É o que Deus me deu que, né? A gente ensina do jeito que a gente sabe, né? Mas foi Deus que começou, né? Do mesmo jeito que Deus usou o cantor lá para alcançar muita gente, né? Ele, assim, porque foi o jeito que ele foi convertido, né? E Deus usou ele nessa área, né? E Deus também me ensinou isso através do Kelson e eu passei para frente, entendeu? E daí nisso eu volto naquela pergunta, né? E aí, né? O que você tem para oferecer, né? Porque a gente só pode dar o que Deus nos deu, entendeu? Daí era essa reflexão, assim, foi meio reflexiva, né? Reflexão reflexiva. Mas daí agora eu vou parar de gravar aqui no outro para vocês compartilharem aí e